No cair da tarde de 28 de fevereiro de 1963, os céus do Arizona testemunharam um evento que desafiou o entendimento humano. Uma nuvem, com um formato inusitado, capturou a atenção de uma nação inteira. A renomada revista Life a descreveu como uma alta nuvem cercada de mistério, imortalizando-a nas páginas da história. Agora, mais de 6 décadas se passaram. Para a maioria dos cidadãos americanos, o frenesi em torno dessa nuvem foi curto, perdurando por poucos dias de curiosidade. No entanto, para um grupo seleto, a imagem eternizada pela Life continua a ecoar, gerando debates, reflexões e até mesmo uma relevante admiração religiosa. Estes são os membros da mensagem, devotos seguidores dos ensinamentos de William Branham. Para eles, essa nuvem transcendeu o mundo natural, tornando-se um sinal de vindicação divina para o pregador americano. Acreditam com fervor que esse evento foi a clara proclamação de Deus, elevando o irmão Branham à estatura de profeta. Junte-se a mim nesta jornada de descoberta, onde exploraremos os mistérios por trás dessa nuvem enigmática, mergulhando nos corredores da fé, convicção, história e ciência. Prepare-se para desvendar os segredos que perduraram por décadas, enquanto nos aproximamos da verdade sobre esse incrível acontecimento. Se levarmos em conta todos os mais de 30 anos de ministério de William Branham, nenhum evento foi tão espetacular e relevante quanto a famosa nuvem. Isso porque tal fenômeno, segundo Branham, ia além de apenas um evento natural, mas carregava consigo uma motivação divina. O pregador conta que foi naquele 28 de fevereiro que anjos desceram até ele para o revelarem os segredos contidos no livro de Apocalipse, e que aquela nuvem foi um sinal deixado pelos anjos ao descerem e subirem ao céu. Apesar da grande relevância do evento, demorariam mais de 90 dias até que Branham o comentasse pela primeira vez, mas de forma simplificada. Porém, foi apenas em 23 de junho, quase 4 meses depois, que a história foi pela primeira vez detalhada, na mensagem Parado na Brecha. Durante longos 10 minutos daquela pregação, o irmão Branham tenta detalhar o máximo possível aquela experiência fantástica. Dentre os inúmeros detalhes que ele menciona, alguns são mais relevantes. Nos parágrafos 81 e 82, ele afirma categoricamente que o evento ocorreu logo após ele viajar a Houston para salvar um garoto da cadeira elétrica e que os anjos na pirâmide trouxeram para ele a mensagem dos selos. Além disso, ele deixa claro que ele estava exatamente abaixo da nuvem divulgada pela Life no momento em que ela foi fotografada. No entanto, após uma rápida análise das palavras do profeta, uma pergunta intrigante surge nesse ponto da história. Entre 28 de fevereiro, data da suposta visita dos anjos naquela estranha nuvem, e 1º de junho, data da primeira menção sobre o evento, o irmão Branham já havia pregado 15 sermões e 93 dias já haviam passado. Por que ele nunca mencionou a nuvem e o encontro com os anjos antes? É óbvio que um evento dessa magnitude na vida de um pregador seria noticiada por ele instantaneamente para seus fiéis, mas por algum motivo desconhecido, o irmão Branham não relatou esse acontecimento com velocidade, demorando mais de 3 meses para relatar o evento pela primeira vez. Entretanto, há uma pista que pode explicar o motivo da demora do irmão Branham em falar sobre o assunto. O evento do dia 28 de fevereiro ocorreu em uma pequena cidade de menos de 20 mil habitantes à época. Sendo assim, poucas pessoas presenciaram pessoalmente tal aparição. Foi só em 17 de maio, quase 3 meses após o ocorrido, que a imagem da nuvem tomou proporção nacional quando foi publicada na renomada revista Life.
Foram 2 semanas após a publicação do ocorrido nos noticiários que Branham relata o fato pela primeira vez. Será possível que ele não estivesse abaixo daquela nuvem na tarde de 28 de fevereiro, mas que tenha somente tomado conhecimento do assunto meses depois, após ler a revista Life e se aproveitado disso? Para entendermos se essa suspeita tem fundamento, precisamos desenhar a linha do tempo dos fatos. Alguns dias antes da aparição da nuvem, Branham viaja para Houston a fim de salvar um garoto de ser executado na cadeira elétrica. Em 28 de fevereiro, a nuvem de formato incomum aparece sobrevoando Flagstaff, no Arizona. Entre os dias 17 e 24 de março, o irmão Branham prega 9 sermões sobre os selos, mas não menciona nenhuma vez o encontro sobrenatural com os anjos, supostamente ocorrido 3 semanas antes. Em 17 de maio, a revista Life publica as imagens da nuvem e o evento se torna de conhecimento público nacionalmente. Em 1º de junho, William Branham conta pela primeira vez sobre a nuvem de Flagstaff, mas não conta muitos detalhes sobre o evento, o detalhando apenas em uma pregação de 3 semanas depois. É extremamente difícil de entender porque o pregador demoraria mais de 3 meses para contar um fato tão impactante quanto esse. Além disso, não há explicação para Branham ter pregado sobre os 7 selos sem mencionar que aquilo era uma revelação divina, proveniente de um encontro sobrenatural com anjos naquela estranha nuvem. Porém, essas pontas soltas na história não servem como provas de que Branham não tem relação com a nuvem. Para entendermos se Branham estava debaixo daquela nuvem triangular, precisamos desvendar a linha do tempo. O irmão Branham estava em Flagstaff naquele 28 de fevereiro? Uma das grandes pistas para entendermos se é possível que Branham realmente não estivesse debaixo da nuvem e, portanto, teria mentido sobre essa história, foi dada justamente pelo pregador na mensagem Parado na Brecha, que vimos ainda há pouco. Ao contar sobre o caso, ele aponta claramente que a visita dos anjos naquela nuvem ocorreu em uma viagem de caça que aconteceu imediatamente após ele estar em Houston para salvar um rapaz da cadeira elétrica. Por sorte, sabemos exatamente quando isso ocorreu. Good evening to Houston. I certainly deem this a great privilege of being here again tonight in Houston. It's been many years since I've had the privilege of being here. And I've been sitting listening tonight to each of these speakers. And the other day when I had arrangements made for something else, another place, and I knew that those children were facing death, I thought if something would happen to those children, I would never forgive myself of not coming here to give my opinion and doing all that I could to help this mother and father and of these children and to do all that I could for the saving of their lives. Essa pregação ocorreu em 4 de março de 1963 em Houston. Nela, claramente vemos o irmão Branham contar que está na cidade para ajudar uma família a salvar seu filho. Se mesclarmos essa pregação de Branham com os fatos contados por ele na mensagem Parado na Brecha, fica óbvio que foi após essa viagem que ocorreu a viagem de caça com Fred Saltman, onde o evento sobrenatural da nuvem ocorreu. Porém, como já apontamos diversas vezes anteriormente, a nuvem ocorreu em 28 de fevereiro, cerca de uma semana antes. Ou seja, é impossível que o irmão Branham estivesse de fato debaixo daquela nuvem. A linha do tempo construída por ele é impossível. Apesar dessa informação parecer estranha e incoerente para os membros da mensagem no Brasil, já é considerado um fato pelos fiéis da mensagem nos Estados Unidos que o irmão Branham não foi completamente honesto ao contar a história da nuvem. Em terras americanas, a grande maioria dos crentes da mensagem sabem que, diferente do que Branham contou,
ele nunca esteve debaixo daquela nuvem. Durante os anos 80 e 90, Rebecca Branham, filha de William, junto ao seu marido George Smith, dedicou-se à criação de conteúdo para espalhar a religião de seu pai. Em um desses materiais, a revista Only Believe, ela trata de contar sobre a história da nuvem e acaba oficialmente desmentindo seu pai. Na revista, ela afirma categoricamente que nenhuma das testemunhas que estava junto ao seu pai na viagem de caça viu aquela nuvem. Quem descobriu sobre a foto da Life, primeiramente inclusive, foi Gene Norman, que acompanhou Branham naquela viagem e que claramente não sabia nada sobre a nuvem até aquele momento da publicação da revista. Rebecca, inclusive, menciona categoricamente o momento em que seu pai tomou conhecimento sobre aquela nuvem. A edição de 17 de maio de 1963 da revista Life continha uma foto em comum, e a primeira pessoa a perceber isso foi o irmão Gene Norman. No domingo seguinte, ele mostrou a revista ao seu amigo. "Irmão Branham, você já viu algo assim?" ele perguntou. "Eu acho que você percebeu que isso está na forma de uma pirâmide." Foi a única resposta que ele recebeu na ocasião. Mas alguns dias depois, em 1º de junho, o irmão Branham percebeu a significância da foto. Falando para um pequeno grupo de pessoas que se uniram na casa do irmão Tom Simpson, ele explicou: "Eu olhei a foto e ali estavam aqueles anjos tão claro quanto se pode ver. Eu olhei para ver quando era, e isso foi 1 ou 2 dias antes ou depois que eu estava lá." Essa frase do pregador aparece na primeira pregação onde ele menciona a nuvem. Ela comprova que ele sabia que não estava debaixo da nuvem e que criou essa lenda posteriormente ao perceber que havia uma oportunidade ali. Porém, mais uma mentira é contada pelo dito profeta. Diferente do que ele disse, a foto não foi tirada 1 ou 2 dias antes da sua viagem de caça, mas sim mais de 1 semana antes. Talvez inconscientemente, Rebecca Branham ainda desenhou a linha temporal dos eventos, oficializando numa revista da mensagem que seu pai mentiu e não estava debaixo da nuvem em 28 de fevereiro. Vejamos. 28 de fevereiro. Uma incomum formação de nuvem aparece sobre Flagstaff, Arizona, e é fotografada de diversos locais do estado. 4 de março. O irmão Branham prega no Auditório Municipal de Houston, Texas. 6 de março. O irmão Branham, o irmão Norman e o irmão Softman dirigem para Sunset a fim de caçar javalis. 8 de março. O irmão Branham é visitado por 7 anjos em cumprimento de uma visão de 22 de dezembro. Os 7 selos são abertos. Assim, já nos anos 90, a família Branham, pela primeira vez, se posicionou confirmando que William Branham não foi honesto ao dizer que estava debaixo daquela nuvem em 28 de fevereiro. Afinal, a suposta visitação por anjos ocorreu em 8 de março, mais de 1 semana depois. Além da família Branham, outros importantes personagens da mensagem já vieram a público nas últimas décadas para confessarem saber que William Branham nunca esteve debaixo daquela nuvem. Um dos exemplos é o pastor do tabernáculo de Tucson, a partir da década de 60, o reverendo Perry Green. And I think there are many things in this message that we can clarify. And I'll have that prepared to start Sunday morning. And I'm going to try to write a scripture about it to clarify those things that have been misunderstood. You know, sometimes it's because people don't know the facts. It's like I was told the other day that
that Brother Branham stood there the day those angels saw that? And those angels, when they left, they formed that cloud in the sky. Well, a couple of quotes. Brother Branham talks about the white mist and everything forming, everything, I'm seeing it. But you know what? You got to look at it. Brother Branham was not in the mountains on February 28th. You say, well, how do you know he wasn't? Well, because he says that he never went over there until after he was in Houston. Now, if you believe what he says, then you got to know he was in Houston on March the 4th. So he wasn't there on February 28th. In the seal book, you can read in the very, very back of it, they got a picture of the cloud, and underneath there it says, this is the cloud that Brother Branham referred to throughout these sermons. Well, he don't mention it a single time. Well, even when we reprinted the seal book in red, you know what? We made the same mistake. We copied what they had said. Because I wasn't aware then of February the 28th and Brother Branham being in Houston. But I think when we learn that we were wrong, we should say, we were in error. Yes. We should clarify it. The truth is, folks, is Brother Branham did not see the cloud on February 28th. Outra importante figura a confessar ter conhecimento que parte da história da nuvem é uma lenda, foi Lee Vail, amigo pessoal do irmão Branham e pastor da mensagem responsável por auxiliá-lo na escrita do livro das eras. And he always referred to that cloud of angels as being that cloud that you see there on the picture on the wall. Well, the actual fact of the matter is that Brother Branham was in Houston, Texas, at that time, appearing before a judge, pleading for the life of a young man who actually, according to the law, should have been taken from off this earth for the callous butchery he perpetrated upon a couple when he was with a young woman whom I presume was his wife. And Brother Branham turned the sentence around. And this boy was a stepson of Kipperman, the man who took that picture, who was literally, as he portrayed himself, a foe of Brother Branham. Now, that was 2 days before the javelina hunting season opened. So now, I asked Gene Norman about it, and he just shook his head and knew nothing. And I did not want to talk to those of whom we refer to as the deity cult. So one time, I talked to George Smith, and all George could tell me was that Brother Branham indeed was in Houston. He was not in Arizona. And this picture was taken 2 days before Brother Branham was caught up in that cloud. Dessa forma, a primeira linha de investigação, a linha temporal, pode ser concluída com uma clara determinação feita através de fatos concretos, incluindo palavras do próprio William Branham e relatos de testemunhas oculares e amigos pessoais dele. William Branham definitivamente não estava abaixo daquela nuvem. Mas estando isso claro, uma nova questão surge. Quem era o garoto na fila de morte salvo por Branham e por que o pregador estava relacionado com isso? Era dezembro de 1960, quando a vida de Fred Tones mudaria para sempre ao conhecer uma prostituta chamada Carolyn Lima. Naquele fim de ano, o homem começou a pagar para ter relações sexuais com a jovem pelo menos uma vez por semana. Não demoraria muito até que o colega de quarto de Carolyn, o jovem Douglas, se envolvesse também naquela doentia trama sexual.
Douglas era conhecido por seu extremo ódio contra homens, ódio tamanho que fez com que ele deixasse de se reconhecer como um e optasse por andar pelos caminhos da transexualidade, se vestindo de mulher e se considerando uma. Assim, com seu traje feminino, Douglas passava a se tratar como Leslie Ashley. Em 6 de fevereiro de 1961, a travesti Douglas Leslie e sua amiga prostituta Carolyn foram até a casa de Fred para realizar um sonho do homem: se relacionarem simultaneamente em uma orgia. Durante a festa carnal que estavam realizando, um desentendimento ocorreu e Douglas atirou em Fred. Carolyn, para se assegurar da morte do homem, completou a cena com mais tiros. No total, 6 disparos foram feitos em Fred naquela noite. O homem, já sem vida, ainda teria um triste fim. Para se livrarem das provas, Leslie, Douglas e Carolyn optaram por um terrível caminho. Banharam o corpo de Fred com gasolina e incendiaram o cadáver, largando o defunto em uma fossa rasa no meio da cidade e roubando o carro do homem para fugir. Além do carro, outros itens foram subtraídos da residência de Fred. Cerca de uma semana depois, a dupla foi presa em Nova York, mais de 2.600 quilômetros de Houston, onde o crime foi cometido. Alegaram legítima defesa, mas dado o grau de crueldade dos 6 disparos e a decisão por queimar o corpo para esconder provas, o júri não aceitou a defesa. Na época, um jornal estampou a seguinte notícia sobre o caso: Ela odiava homens, ele odiava mulheres. Então a lésbica adolescente e o afeminado decidiram se unir nesse mais estranho acasalamento nesse lado de Sodoma e Gomorra. Rapidamente ela teve que se tornar uma prostituta para ajudar a pagar as paixões deles. Foi a parceria mais perversa, e o resultado final foi o mais puro assassinato. Nessa altura você deve estar pensando: onde entra William Branham nessa história? E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Os assassinos condenados Carolyn Lima e Leslie Douglas Ashley foram sentenciados à morte hoje para execução em 28 de fevereiro em Huntsville. Ambos choraram. Carolyn e Douglas foram condenados à pena de morte, e a data marcada para a execução de ambos na cadeira elétrica foi 28 de fevereiro de 63. Se você bem se lembra, essa é talvez a data mais importante da história da mensagem, pois foi nessa data que supostamente o irmão Branham foi visitado por anjos naquela nuvem no Arizona. No vídeo passado, já ficou comprovado que, de fato, o irmão Branham não estava debaixo daquela nuvem em 28 de fevereiro. Mas uma pergunta ficou em aberto: onde exatamente ele estava nessa data? Se analisarmos as datas das pregações gravadas pelo irmão Branham naquele ano, uma interessante conclusão pode ser feita. Em 23 de fevereiro, ele prega em Tucson, Arizona, onde ele morava na época. Depois, ele fica praticamente 10 dias sem aparições de pregação, algo muito incomum, retornando apenas em 4 de março, agora já em Houston, onde ele afirma que sua missão ali, a missão de salvar 2 supostas crianças da pena de morte, havia se cumprido e que ele estava retornando para casa. Good evening to Houston. I certainly deem this a great privilege of being here again tonight in Houston. It's been many years since I've had the privilege of being here. And I've been sitting listening tonight to each of these speakers. And the other day when I had arrangements made for something else, another place, and I knew that those children were facing death, I thought if something would happen to those children, I would never forgive myself of not coming here to
give my opinion and doing all that I could to help this mother and father and of these children and to do all that I could for the saving of their lives. Assim, fica claro que foi em algum momento entre o dia 23 de fevereiro e o dia 4 de março, data das pregações em Tucson e Houston, que o irmão Branham dirigiu mais de 1.700 quilômetros para tentar salvar aquela dupla assassina. Verdade seja dita, o interesse do irmão Branham não estava tão focado assim em salvar a dupla, mas seu objetivo maior estava em ajudar o travesti Douglas. Veja o que ele relata no parágrafo 265 da mensagem Luke, de 28 de abril de 63, cerca de 2 meses após sua ida a Houston. I was called on a case the other day, this over here in Texas. I got a little certificate from him the other day, saving a life. It said, went over there for that little Irish, that man had taken the picture of the angel of the Lord who, that night over there at Houston and criticized me and said everything in the world about me, throwed his arm around, hugged me, and said, "Thank Brother Branham, the very man that I said was practicing hypnosis has comes to save my son." From the electric chair. That's right. I talked there before them all. And what did the governor do? Pardoned it. Oh my, well, it's a dying 4 or 5 days afterwards. Assim, a imagem começa a se formar sobre o motivo do irmão Branham se relacionar com o caso. Para muitos, isso seria um suicídio de carreira. Um pastor conservador ir ajudar um travesti condenado por matar e incendiar o corpo de um homem durante uma orgia homossexual. É óbvio que o pregador em nenhuma ocasião nunca contou os detalhes do caso criminal para seus seguidores. Ele sempre apenas dizia que ajudou a salvar a vida de crianças. Do jeito que ele conta a história, a imagem que se forma na cabeça dos inocentes seguidores é que haviam pessoas erroneamente condenadas à morte, necessitando de um salvador. Como já mostramos, esse não é o caso. O próprio Lee Vail, amigo pessoal de Branham, relata que o correto de fato era a execução da dupla. Well, the actual fact of the matter is that Brother Branham was in Houston, Texas, at that time, appearing before a judge, pleading for the life of a young man who actually, according to the law, should have been taken from off this earth for the callous butchery he perpetrated upon a couple when he was with a young woman whom I presume was his wife. Então, se para todos era tão óbvio que participar desse caso seria suicídio de reputação para um pastor conservador, por qual motivo o irmão Branham se envolveria nisso? Antes de entrarmos nos detalhes, uma coisa é válida mencionar. Branham diz que ele estava em Houston para falar em favor de Douglas Ashley 4 ou 5 dias antes dele ser executado. His arm around, hugged me, and said, "Thank Brother Branham, the very man that I said was practicing hypnosis has comes to save my son." From the electric chair. That's right. I talked there before them all. And what did the governor do? Pardoned it. Oh my, well, it's a dying 4 or 5 days afterwards. Como já mostrado, ele seria executado em 28 de fevereiro, ou seja, por volta do dia 24 de fevereiro, o irmão Branham se dirigiu até Houston e por lá ficou até o dia 4 de março. Sendo assim, é fato, pelas próprias palavras do irmão Branham, que no dia 28 de fevereiro, quando ele supostamente deveria estar debaixo daquela nuvem, tendo um encontro sobrenatural com anjos, na verdade ele estava, por algum motivo, advogando em favor de um cruel assassino, que sem piedade incendiou o corpo da vítima. Precisamos agora analisar mais informações para entender por que Branham
se envolveria com esse caso. Douglas Ashley era filho de Sylvia Ayers, mulher casada com James Ayers, um dos fotógrafos que tiraram a famosa foto da coluna de fogo. Ou seja, Douglas era enteado de James. Por isso, Branham chama Douglas de Pequeno Ayers na pregação que ouvimos anteriormente. Ted Kipperman, o fotógrafo auxiliar de James Ayers naquela noite onde a famosa foto de Branham foi tirada, era tio de Douglas. O nome da empresa que fotografou a suposta coluna de fogo era Douglas Studios, sendo o nome da empresa criado em homenagem ao pequeno Douglas Ashley. A empresa Douglas Studios detinha os direitos autorais da foto da coluna de fogo, e Branham e a Voz de Deus só poderiam utilizar a foto para se divulgar com a permissão de James e Ted, parentes de Douglas Leslie. Além de ter o poder de propriedade sobre a foto preferida do irmão Branham e seus seguidores, James Ayers também fazia parte do famoso grupo de patrocínio de pregadores, os Homens de Negócios, grupo esse que era o responsável por injetar dinheiro nos bolsos dos gerentes de campanha do irmão Branham para as viagens de evangelismo, sendo mencionados inúmeras vezes nas mensagens. Isso posto, uma coisa fica clara: o padrasto de Leslie Douglas era influente e poderoso demais para os interesses do irmão Branham e sua equipe. O livro Dangerous Game, que conta em detalhes a história de vida de Leslie Douglas, relata informações relevantes para compreendermos a história. Sylvia, a mãe de Douglas, fez o maior dos adiamentos automáticos de 30 dias de execução que atrasaram a morte de seu filho. Ela visitou igrejas, dirigiu ao redor de Houston com seu notável cartaz Petição de uma Mãe e mobilizou uma petição que coletou mais de 10.000 assinaturas apoiando a clemência para Leslie e Caroline. Menos de um mês antes da data de execução, ela ajudou a organizar uma reunião de oração protagonizada por um evangelista de nome William Branham, que era um dos mais proeminentes curadores divinos na América durante os anos pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1950, no pico de sua popularidade, Branham tinha vindo a Houston para uma série de debates com um pastor batista que duvidava de sua mensagem. Ted Kipperman e Jim Ayers foram contratados para fotografar o evento. Durante uma sessão, todo o rolo de filme que Ted tirou saiu em preto, exceto por um que mostrava William Branham no palco, com algo parecido com uma auréola brilhando sobre sua cabeça. Luz sobrenatural. Os seguidores dele nomearam o evento. Ted acreditava que a mancha apareceu através de um vazamento de luz na câmera defeituosa. Mas sua descrença não o impediu de renovar uma velha conexão quando seu sobrinho recebeu a pena de morte. Ted foi o membro da família a escrever para The Voice of Healing, uma revista evangélica que começou como veículo de promoção para o ministério de Branham. A carta de Ted levantou dinheiro, aumentou as conexões de seu sobrinho e iniciou o movimento que trouxe o famoso pregador de volta a Houston para orar pela vida de Leslie. É importante ressaltar que o trecho relata que logo que seu sobrinho teve a pena de morte imputada a ele já entrou em contato com Branham através da revista que promovia o pregador, a The Voice of Healing, em busca de ajuda, mesmo que ele acreditasse que a famosa foto fosse causada não por um evento sobrenatural, mas sim por um vazamento de luz na câmera defeituosa. Assim, os homens de negócios reúnem pregadores de toda a América que estavam relacionados ao grupo a fim de salvar a vida do enteado de um de seus membros. Um desses pregadores foi William Branham. Raymond Hoekstra, que lidera uma agência de publicidade religiosa de Dallas, disse que o comitê será composto de cerca de 500 pessoas de todas as partes do Texas. Eles esperam persuadir as autoridades estaduais
a pouparem a vida do par condenado. Assim, duas linhas de raciocínio foram criadas para tentar salvar o garoto Douglas da pena de morte. A primeira linha dizia que durante sua estadia na prisão, Douglas havia se convertido a Cristo e sua vida deveria ser poupada para servir de exemplo vivo da manifestação da graça de Jesus e da mudança que o Evangelho pode causar na vida de um pecador. A segunda ideia para salvar o garoto era a de uma alegação de insanidade para tentar reverter a pena de morte de Douglas em uma pena de prisão em hospital psiquiátrico. A revista editoriada por Branham, a já mencionada anteriormente, tratou de se posicionar a favor da primeira linha de raciocínio, divulgando ainda em janeiro de 63, 2 meses antes da execução, mais de 3 páginas contendo a história de vida e de suposta conversão de Douglas a fim de convencer as autoridades a libertarem o jovem. No entanto, esse não foi o plano capaz de salvar o garoto. Na verdade, sua salvação ocorreu graças à alegação de insanidade. Porém, o mais interessante de tudo foi a estratégia usada por Douglas e seus familiares para criarem o cenário de que Douglas era louco. Testemunho ouvido na audiência de sanidade de caso de assassinato e queima de corpo. Mais testemunhos foram ouvidos hoje na audiência de sanidade do assassino condenado Leslie Douglas Ashley. Ashley foi sentenciado à morte pelo assassinato do corretor imobiliário Fred Tones. Carolyn Lima, de 20 anos, também recebeu a pena de morte no caso. Ashley, de 24 anos, alternadamente lia a Bíblia e escutava os testemunhos de sua mãe e de um psiquiatra na segunda-feira. Ele interrompeu os procedimentos com várias crises de raiva. Eu não sou louco, eu sou Elias. Eu posso verificar isso aqui na Bíblia, ele dizia. A audiência de sanidade continua. Ashley, que sentava alternadamente lendo a Bíblia e ouvindo os testemunhos, defendeu sua sanidade durante a audiência. Em certo momento ele gritou: "De fato, eu não sou louco, e eu posso verificar aqui na Bíblia quem Elias é, e sou eu." Travesti considerado são. Na quinta-feira, um júri considerou Leslie Douglas Ashley como legalmente são e capaz de entender por que ele está marcado para morrer na cadeira elétrica por conta de um assassinato a tiro e queima de cadáver. Ashley gargalhou depois do veredito ser lido e saiu da sala da corte sorrindo. Mais cedo, Ashley contou para seus advogados que ele era Elias, um profeta bíblico. É fácil notar que a alegação de insanidade foi construída levando em consideração que, do dia para a noite, sob influência religiosa na prisão, Douglas agora não se via mais como uma mulher, mas tinha criado outro personagem para si. Ele era o retorno do profeta Elias. Tal fato é no mínimo chocante, ainda mais se levarmos em conta que William Branham, um dos ajudantes no plano de salvar o garoto, há anos alegava ele mesmo ser o retorno do profeta Elias. I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen. And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it. I had to go to Houston about his son, or he's going into death row, he was going to be killed in a few days. He met me there and threw his arms around me. He said, "Think the very man that I criticized comes to save my only son." The Humane Society give me what they call an Oscar, or whatever you want to call it, for saving a life. Assim, uma interessante conclusão lógica pode ser desenhada. Branham alegou publicamente que foi especificamente ele o responsável por tirar Douglas da condenação de morte por cadeira elétrica. Porém, Douglas só foi salvo após ser considerado insano, alegando ser o retorno do profeta Elias. Sendo assim, teria sido Branham,
o responsável por colocar essa ideia na cabeça de Douglas e criar o plano para sua libertação através de uma mentira religiosa que ele mesmo praticava? De qualquer modo, o plano de alegar insanidade funcionou. Em maio daquele ano, após 2 adiamentos da pena de morte de Douglas, uma apelação por insanidade foi feita. Em 26 de junho, a boa notícia para a família Ayers veio. Douglas, agora supostamente convertido, foi retirado da cadeia e sua pena de morte foi convertida em uma prisão em hospital psiquiátrico. No entanto, não demoraria muito para a máscara de bom menino de Douglas cair. Menos de 2 anos após ser transferido para a prisão em hospital psiquiátrico, o supostamente convertido Douglas mostrou que sua conduta cristã não era muito verdadeira e que, possivelmente, esse personagem de convertido havia apenas sido usado para se safar da pena de morte. Acredita-se que Ashley está armado e é extremamente perigoso, segundo o FBI. O fugitivo é um esquizofrênico com características altamente femininas, diz o advogado Lloyd Hansford de Houston. No passado, ele foi um homem condenado, na fila de morte, que deu risada no dia que foi condenado à morte pelo assassinato de Tonis. A senhorita Lima foi condenada a 5 anos no segundo julgamento, sendo liberada antes por bom comportamento. Já Ashley foi considerado insano em seu segundo julgamento. A sua fuga do Hospital Psiquiátrico Estadual de San Antônio o coloca na lista dos mais procurados. Ao entrar na lista dos 10 condenados mais procurados do FBI nos Estados Unidos inteiro, não demorou muito para que Douglas fosse recapturado menos de 1 mês depois. Anos se passaram e Douglas conseguiu ser liberado do hospital psiquiátrico e oficializou que sua suposta conversão não tinha sido real. Douglas passou por uma cirurgia de mudança de sexo e se tornou Leslie Paris, terminando sua vida como defensora das causas dos travestis e homossexuais e negando a fé em Cristo. Assim, podemos de fato concluir que naquele 28 de fevereiro de 63, o irmão Branham não estava no Arizona debaixo daquela nuvem, mas sim em Houston, fazendo parte de um plano político religioso para liberar da pena de morte o filho de um importante figurão no cenário do evangelismo norte-americano. A família que possuía os direitos autorais da foto da coluna de fogo e que fazia parte do grupo que financiava as turnês evangélicas de Branham, agora cobrava um favor do dito profeta, que ele ajudasse a salvar de forma injusta o travesti homossexual Douglas de sua condenação. E assim, William Branham fez. Seja através das publicações em sua revista, ou talvez por ter sido o homem a ensinar Douglas a se intitular de Elias para se considerar louco, o irmão Branham auxiliou na libertação daquele que o FBI nomeou como perigoso esquizofrênico e que no fim de sua vida se viraria contra Jesus, entregando a si mesmo para os desejos da sua carne, ignorando a Deus e também os mandamentos do Evangelho. O próprio pastor Pierre Green, amigo pessoal do irmão Branham e fiel seguidor da mensagem, já veio a público no passado contar sobre tal favor prestado por William Branham, afirmando ainda o que o pregador teria ganhado pela ajuda no caso. Well, then we found where Brother Branham was in Houston, Texas on March the 4th to get a reprieve from execution for the photographer's stepson that had taken the picture of the pillar of fire in Texas. And because Brother Branham went there, that man gave Brother Branham the copyright and the negative of that picture. Perceba que aquilo já deixado implícito anteriormente, agora com o testemunho de Pierre Green, pode ser dito com clareza e sem temor. William Branham colocou sua carreira em risco para ajudar a salvar um travesti da cadeia com o objetivo de adquirir controle
sobre os direitos autorais da sua foto. Nada foi por acaso ou por bondade. Porém, infelizmente nem todos os líderes da mensagem são honestos a respeito dos problemas claros dessa história. Um exemplo disso é George Smith, genro de William Branham, que relatou o seguinte sobre a história do travesti e da lésbica que detalhamos tão profundamente nesse vídeo. After he made that plan, then a man called him from Texas to say that there had been a robbery the year previous, someone was murdered, and they blamed it on these two kids, a boy and a girl, boyfriend, girlfriend. The boy happened to be the nephew of the man that took the picture in 1950. Perceba que, a fim de proteger o legado de seu sogro, George foi capaz de mentir cada detalhe da história para suavizar a relação do irmão Branham com o caso. Ele conta que o que aconteceu foi um roubo e que a culpa foi jogada em cima de dois inocentes, o que é falso, além de alegar que eram duas crianças, mesmo ambos tendo mais de 20 anos. Além disso, faz questão de mencionar que se tratava de um casal de namorados para esconder o fato de ser uma lésbica e um travesti envolvidos no caso. Mas felizmente agora, todos nós sabemos o tipo real de crime que ocorreu e no que William Branham era capaz de se meter em troca de favores. Com isso, novamente é importante afirmar categoricamente, cruzando informações de diversas fontes, inclusive das próprias mensagens, que o irmão Branham, naquele 28 de fevereiro, não estava em Flagstaff, debaixo daquela nuvem, mas sim em Houston, a fim de ajudar um velho amigo a enganar a lei. Porém, uma outra análise precisa ser feita a partir de agora. A alegação feita pelos crentes da mensagem é de que Branham esteve em Flagstaff com uma semana de atraso da aparição da nuvem. Mas será que a viagem de caça de javalis do pregador aconteceu de fato no local da nuvem? How many saw mysterious clouds in the sky? You see the hand. And now the Life magazine picked it up. Now I have the article here this morning in the Life magazine to show. Now here it is. The same time I was there, see the pyramid of the cloud? I was standing just below this. Ao contrário do que o irmão Branham relatou nesse trecho, já está mais que comprovado que ele não estava nesse local da foto no dia em que ela foi tirada. Isso é um fato comprovado já há 3 décadas, pois em 1992, Rebecca Branham e George Smith, parentes do auto-intitulado profeta, oficializaram que William Branham realmente não estava lá debaixo daquela nuvem misteriosa no dia 28 de fevereiro, formalizando a contradição do pregador. Porém, o reboliço gerado por esse artigo que desmentia a mensagem foi tanto que o casal precisou criar uma nova desculpa para explicar a incoerência e mentira. This is what was formed when the angels ascended. Well, then when they started investigating, okay, let's see, February 28th, well, what kind of a prophet do you have? He's out there out of season. That didn't match, doesn't compute. But then you go to the message itself, he's in Houston on March the 4th, then he goes hunting. So he says, first I went to Houston, then this happened. So it's not a contradiction, it's just a clarification of the fact that he was not out there on February 28th, but a week later, and he was in another dimension. There's no pictures of March the 8th, only of February 28th. O vídeo que acabaram de ver é do próprio George Smith, genro de William Branham. Ele deixa bastante explícito que, de fato, Branham não estava debaixo daquela nuvem fotografada, contrariando as palavras do pregador, que afirmava categoricamente e de forma mentirosa que sim, ele estava lá. Mesmo desmentindo o sogro, George faz questão de explicar sua teoria do porquê as datas não coincidem, e tal explicação acabou se tornando a oficial dentro da mensagem.
O acontecido do encontro com os 7 anjos ocorreu 7 dias depois da nuvem, porém em outra dimensão, não na terrestre, por isso as datas não se encaixam. Assim, a clara insinuação que é feita para encaixar a nuvem na história é que William Branham teria que ter viajado no tempo para estar naquela estranha formação, numa dimensão celestial. Mesmo essa explicação sendo praticamente cômica e irreal, é necessário desarmar qualquer argumento para que dúvida alguma seja colocada sobre nosso estudo. Para a teoria da viagem no tempo ser real, é necessário que ao menos o local da caça de Branham seja o mesmo da nuvem. Afinal, teoricamente, o pregador viajou no tempo, mas não no espaço. Assim, hoje analisaremos provas para entender se a viagem de caça que ocorreu a partir do dia 5 de março ocorreu mesmo em Flagstaff, local onde a nuvem surgiu uma semana antes. Durante toda a pregação do sermão Qual é a atração sobre a montanha?, o irmão Branham relata diversas vezes que o local onde o encontro sobrenatural com os anjos ocorreu foi em um lugar chamado Montanha Pôr do Sol. Started up the mountain running as hard as he could on the other side. All of a sudden, I thought somebody shot me. I never heard such a blast that shook the whole country. And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. I met Brother Fred and Emily and said, what was that? I said, that was it. What are you going to do? Return home. For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years, these denominations and everything. God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. There was that circle coming up from the earth like a mist forming. Junior Jackson listening in. You remember the dream he had it on interpret, going towards the setting of the sun. And this happened on Sunset Mountain. Ao fazer uma rápida busca por um local chamado Montanha ou Monte Pôr do Sol no Google, nada muito conclusivo é encontrado. Existem ao menos 6 locais no país com esse nome. Assim, precisaremos recorrer a outros meios para procurar o local onde a viagem de caça ocorreu. A revista Only Believe, já mencionada, escrita pela filha de Branham, menciona que o local do evento sobrenatural do encontro com os anjos na nuvem foi em Rattlesnake Mesa. Esse local é citado também por Gene Norman, um dos homens que estava com o pregador naquela viagem. Fred and Brother Branham, they were sitting on the Rattlesnake Mesa road on top. They're waiting for me. And first thing Brother Branham asked me when I got on top, he says, Gene, he says, did you hear that noise? Se recorrermos novamente ao Google, existem 3 localidades nos Estados Unidos com esse nome. Portanto, ainda não somos capazes de concluir a real localidade do evento. Precisamos novamente buscar nas mensagens mais alguma pista do local. Na mesma mensagem já mostrada, qual é a atração sobre a montanha? Branham menciona um outro nome: Floresta Coronado. And this happened on Sunset Mountain. It's the evening time. Sunset time. The sunset message. To a setting of history. A setting of prophecy. Rather, being fulfilled. And it shall be light at the evening time upon Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson. Get on the map and see Sunset Peak there. That's exactly where it happened. Agora podemos finalmente entender qual das 3 Rattlesnake Mesa era a que Branham estava. É aquela que está nas proximidades da Floresta Coronado, a 60 quilômetros ao norte de Tucson. Além disso, agora Branham relata um nome mais específico, não dizendo Monte Pôr do Sol, mas sim Pico Pôr do Sol. E esse local sim existe e pode ser encontrado online e fica em Rattlesnake Mesa, na Floresta Coronado.
Para ter certeza de que esse é o local, vamos medir se o local encontrado no mapa está de fato a 60 quilômetros de Tucson, como mencionado por Branham. De fato, esse provavelmente é o local certo, pois coincide com todas as informações que temos. Está no Pico Pôr do Sol, a 60 quilômetros ao norte de Tucson, na Rattlesnake Mesa da Floresta Coronado. Agora, é necessário que encontremos alguma fonte oficial da mensagem que comprove que esse é o local correto, para não ficarmos em especulações. Em um vídeo do Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, num culto para crianças, um mapa do Arizona é mostrado para apresentar os principais locais do estado no contexto da mensagem. Perceba que o local apresentado como Monte Pôr do Sol está de fato onde apontamos, ao nordeste de Tucson. Ou seja, de fato encontramos o local correto. Porém, uma coisa nos chama a atenção. Se o local da caça e suposta visitação dos anjos foi nesse local, o Monte Pôr do Sol, perceba a distância entre o local e Flagstaff, local da nuvem. Se recorrermos a ferramentas online de distância, conclui-se que o local da viagem de caça estava a 330 quilômetros de distância do local da nuvem. Assim, como já ficou claro nos últimos 2 episódios, Branham não estava em Flagstaff em 28 de fevereiro. Porém, agora temos outra incoerência. Ele nem sequer esteve na região na semana seguinte, a semana da viagem de caça. Portanto, a teoria da viagem no tempo de George Smith também é uma tese falsa, obviamente, pois Branham, naquele 8 de março, não estava em Flagstaff, onde a nuvem apareceu 7 dias antes, mas sim no Pico Pôr do Sol, a mais de 300 quilômetros de distância. Dessa forma, é fato comprovado que William Branham nunca esteve caçando na região de Flagstaff nas semanas que circundaram o evento da nuvem. Porém, como visto logo no início desse episódio, o pregador disse claramente que ele estava exatamente naquele local, o que é uma farsa, e podemos comprovar isso usando as próprias informações dadas pelo irmão Branham. Como ele pôde mentir descaradamente sobre um sagrado púlpito? Assim, uma nova dúvida surge. Se eles nunca estiveram debaixo daquela nuvem misteriosa, e nem mesmo no local onde ela ocorreu nas semanas seguintes, como Branham foi capaz de citar que ele possuía testemunhos oculares do evento? Naquela viagem de caça, onde o suposto evento sobrenatural ocorreu, Branham estava acompanhado de Fred Sotman e Gene Norman. Isso pode ser comprovado na revista Only Believe, de Rebecca Branham. Por sorte, ambos os homens deixaram seus testemunhos gravados relatando o acontecido. Vejamos primeiramente o testemunho de Gene Norman. I started working back and I hunted probably about a half an hour and that blast went off. And it sounded like it was just right above my head. And I looked up and I didn't see nothing. I didn't see the cloud in the form that it shows in the picture. When I looked up, I seen 2 long streaks of like a plane, leaving a trail. 2 streaks with a great miles, one way and miles the other, with a big spot in space in between it. And but I couldn't see no planes. I thought what it was probably a plane busted the sound barriers, but there was no planes in the area. Gene Norman é muito claro ao afirmar não ter visto a tal nuvem, porém ouviu sim um estrondo alto e viu 2 rastros de fumaça no céu, como o de um avião. Ele também relata que na época pensou que havia a possibilidade do estrondo ter sido mesmo causado por um avião quebrando a barreira do som. É fato que a mensagem sempre relatou que a nuvem veio acompanhada de um estrondo do céu, porém perceba que a testemunha ocular relata apenas o estrondo, não dizendo nada a respeito da nuvem. Na verdade, Gene Norman faz questão de deixar explícito que não viu aquela nuvem. Seria ao menos esse estrondo causado por um evento sobrenatural ou teria ele uma causa natural?
Springerville chacoalha por conta de sonic booms. O que residentes chamaram de os maiores sonic booms já ouvidos nessa comunidade causaram mais de $500 de prejuízo na quarta-feira de manhã. Os residentes daqui, já acostumados com os sonic booms, ligaram para a base da Força Aérea de Williams para reclamar do aparente aumento no volume. Nas últimas semanas, os estrondos aparentam estar ficando mais perto e mais barulhentos. 3 janelas de uma loja quebraram, segundo Cox. Eu pensei que cada janela na loja iria cair, disse Cox. É o pior estrondo até hoje. O jornal, em 1º de março, semana em que Branham estava no pico do pôr do sol, relata que testes com aviões supersônicos estavam gerando estrondos e ocasionando angústias na população de Springerville. O artigo relata que os aviões supersônicos estavam saindo da base aérea Williams e causando sonic booms na região. Mas o que é um sonic boom? Where is it? Ladies and gentlemen, F-14. Segundo a NASA, o estrondo acontece quando um objeto se move pelo ar mais rápido do que o som. Com isso, ele cria ondas de choque que se acumulam e se fundem, resultando em um estrondo alto. Quando essas ondas atingem o solo, causam o som conhecido como sonic boom. Essa explosão pode atingir até 110 decibéis e o som se assemelha com um trovão ou uma explosão. Assim, é fato que naquela região da base aérea, naquele período de março de 63, testes estavam sendo realizados e estrondos de aviões supersônicos eram ouvidos com frequência. Veja no mapa que a base aérea estava a 210 quilômetros de Springerville, o que demonstra que os aviões estavam fazendo longos voos na região e ocasionando estrondos barulhentos por conta da quebra da barreira do som. O pico do pôr do sol está dentro do raio de testes da base aérea de Williams, estando 90 quilômetros mais perto da base do que a cidade de Springerville. Assim, é altamente provável que o estrondo relatado por Branham e Gene Norman não era um estrondo vindo de Deus, mas sim o barulho de aviões ultrapassando a barreira do som e causando sonic booms. Essa hipótese, como vimos, foi a primeira que veio à mente de Norman quando o fato ocorreu. Para fortalecer essa teoria, vejamos o que Fred Sotman, outra testemunha ocular, relatou em áudio sobre aquele fatídico dia. And we was out hunting pigs, Brother Gene Norman and myself and Brother Branham. Well, we heard this blast. It sounded like 7 of them planes breaking the sound barrier at the same time. It was such a bang. I thought, mercy, they'll hear that all over the country. Assim, conclui-se que nenhuma das testemunhas oculares relataram em seus testemunhos terem visualizado aquela nuvem, mas ambas apenas ouviram um estrondo que relacionaram a barulhos de aviões quebrando a barreira do som. Jornais da época colaboram para descrever que a região, na época, de fato sofria com estrondos de aeronaves militares supersônicas, deixando claro que, de fato, o evento de sobrenatural não teve nada. Portanto, após 3 episódios, já conseguimos concluir que Branham nunca esteve debaixo daquela nuvem em 28 de fevereiro e nem mesmo a sua suposta experiência sobrenatural na semana seguinte ocorreu no local da nuvem. Além disso, as testemunhas oculares do evento comprovam não terem visto a nuvem, somente ouvido um estrondo que possivelmente foi causado por testes de aviões supersônicos na região. Mas agora, uma nova explicação precisa ser dada. Se a nuvem não tinha relação com William Branham, o que era aquela estranha formação?
Aquela estranha nuvem sobre o Arizona seria apenas mais um evento meteorológico incomum na vasta história dos Estados Unidos. Porém, 3 meses após seu acontecimento, uma lenda sobrenatural circundando aquela estranha nuvem começou a surgir e ganhar forças, se baseando em 3 pontos principais relatados pelo próprio irmão Branham. Primeiro, William Branham alegava estar com seus amigos caçando quando avistaram a nuvem sobre si. Além da nuvem, um estrondo sobrenatural chacoalhou o local. Por fim, Branham confirma que recebeu a revelação dos selos naquele evento. All of a sudden, the whole country just rung out. I never heard such a terrific blast. Just shook and the rocks rolled, and I felt like I must have jumped 5 feet off the ground. Looked like it just scared me. I thought, oh my! I thought I'd gotten shot. That somebody I had on a black hat. I thought they might have thought it was a javelina running up the mountain. Somebody had shot me. It went so loud right on me like that. Then all at once something said, "Look up." There it was. Then he told me, "It's the opening of those 7 seals. Turn home." Well, here it comes. I met Brother Fred and Brother Norman about an hour later when I found them. They were excited and talking about it. Segundo, Branham afirmava que não estava vendo a nuvem à distância, mas sim que estava exatamente no local onde ela foi fotografada, em Flagstaff. When I come, one thing was by a vision that I was standing above Tucson up here when a blast went off. Well, Brother Fred was there when it went off, and they took a picture, in the sky. Now look where it was at, northeast of Flagstaff or Prescott, which is below Flagstaff. Well, that's just where we was at. Just exactly. O terceiro fato alegado por Branham é que a nuvem teria sido causada pela descida de anjos para anunciarem a ele segredos bíblicos. And now I didn't know at the time that they were taking pictures of that. Scientists were out there as the angels lowered themselves from heaven to bring the message. Porém, mesmo observando as alegações de Branham relatando esses fatos, já provamos durante os episódios anteriores que ao menos os 2 primeiros fatos contados pelo pregador são mentirosos, através de irrefutáveis provas. William Branham não estava caçando na data em que a nuvem ocorreu, mas na verdade estava ajudando um amigo a soltar injustamente um assassino da prisão. Além disso, segundo o relato das testemunhas oculares Fred e Jean Norman, eles não viram aquela nuvem e jornais da época apontam que o estrondo supostamente sobrenatural nada mais era do que testes de aviões na região quebrando a barreira do som. A alegação de que os 7 selos foram revelados a Branham naquela nuvem também é falsa, já que em nenhum momento das pregações sobre o tema nas semanas seguintes, o pregador menciona aquela nuvem ou um encontro com anjos. Sobre o segundo ponto, Branham definitivamente não estava em Flagstaff em 28 de fevereiro, mas sim em Houston, como já provamos através de testemunhos de Lee Vail, Perry Green, Rebecca Branham e George Smith, além de palavras do próprio irmão Branham. Além disso, a viagem de caça onde supostamente o evento sobrenatural ocorreu aconteceu a 330 quilômetros de distância do local da nuvem. Então, definitivamente, ele não estava no local quando ela foi fotografada. Assim, se os 2 primeiros pontos mencionados por Branham sobre essa história são mentirosos, uma dúvida surge sobre a honestidade do pregador a respeito do terceiro ponto que ele menciona. Será mesmo que aquela nuvem foi criada por anjos, ou isso não passa de apenas mais um ponto falso da história relatada pelo dito profeta? Para descobrirmos isso, no episódio de hoje nos debruçaremos em revistas científicas, artigos publicados por estudiosos, além de documentos oficiais do governo americano e cartas pessoais de pessoas envolvidas na pesquisa e formação daquela estranha nuvem. Se você ainda acredita que essa imagem na tela tem um significado religioso, prepare-se para repensar essa possibilidade. Hoje você verá pela primeira vez informações chocantes que provarão
que a história dessa nuvem é muito diferente do que nos ensinaram. Senta, que lá vem história. Os crentes da mensagem alegam, e com razão, que em 17 de maio, data da primeira publicação nacional sobre a nuvem, na revista Life, os cientistas ainda não possuíam uma explicação para aquela estranha nuvem. O artigo, inclusive, menciona as pesquisas do Dr. James MacDonald como ainda inconclusivas sobre a causa daquela nuvem. Pairando como um gigante anel de fumaça, uma grande nuvem apareceu ao entardecer sobre Flagstaff, Arizona, no último dia 28 de fevereiro, e se posiciona como um contínuo mistério científico. Porém, precisamos avaliar se alguma nova informação surgiu a partir de 17 de maio para dar explicação sobre o evento. Após a publicação da revista Life, cientistas do mundo todo tomaram conhecimento daquele evento que tinha ocorrido em uma pequena cidade do Arizona e, a partir dali, começou uma corrida para encontrarem a solução científica para aquela formação. Dentre as dezenas de cientistas que se empenharam nessa busca, o mais proeminente foi o próprio doutor mencionado na revista, o Dr. James MacDonald, do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona. Já em 31 de maio, menos de 2 semanas após a publicação da revista Life, James publicou o primeiro artigo sobre o tema, intitulado Status da Investigação da Nuvem Estratosférica no Nordeste do Arizona, de 28 de fevereiro de 1963. Nesse relatório, James faz questão de desmentir que a nuvem foi criada por rastros de aviões ou por testes nucleares. Porém, ao final do estudo, ele relata que havia recém-descoberto uma possível explicação científica: uma explosão de um foguete no extremo oeste dos Estados Unidos. Uma possível explicação: uma explosão de foguete na base da Força Aérea de Vandenberg. Uma pesquisa em jornais da costa oeste no dia 28 mostrou uma breve notificação de uma destruição intencional de um satélite militar em algum horário do dia 28. Mais informações foram encontradas na edição do dia 11 de março de 1963 da revista Mísseis e Foguetes, que continha as seguintes informações: a Força Aérea deliberadamente destruiu um satélite secreto que acredita ser da série Discover, depois de lançá-lo no foguete Thor em 28 de fevereiro na base da Força Aérea de Vandenberg. Se torna essencial descobrir o horário dessa detonação e explorar mais detalhes sobre a nuvem. Portanto, tanto por inquérito direto quanto por inquérito através do Escritório de Pesquisa Naval em Pasadena, foram buscadas informações adicionais. O Sr. Clary, cientista-chefe da base de Vandenberg, providenciou gentilmente informações confidenciais sobre esse lançamento. O foguete foi destruído numa altitude de 146 mil pés, quase diretamente acima da base de Vandenberg. Assim que essa informação foi recebida, aparentou oferecer a primeira sólida pista sobre a origem da nuvem de Flagstaff. A altitude da detonação foi próxima à altitude calculada da nuvem, e o horário da detonação faz necessário que consideremos seriamente a possibilidade de que a nuvem de Flagstaff foi a consequência dessa detonação. Perceba que James é bem claro ao dizer que ele acreditava que a nuvem havia sido produzida pelos resíduos da explosão daquele foguete e que as conclusões matemáticas o levavam a isso. Porém, como todo bom cientista, ele precisava estudar mais a fundo o evento para dar sua conclusão definitiva. Já no mês seguinte, em junho, o Dr. James escreveu para uma famosa revista científica, a Weatherwise, ainda alegando acreditar que a nuvem havia sido causada pela destruição daquele foguete, mas que mais descobertas precisavam ser analisadas. Infelizmente, o Dr. James MacDonald faleceu sem publicar um material definitivo sobre a causa daquela nuvem, mas deixando um forte indício de que a detonação de um foguete seria a resposta.
Foi só em 1980 que, após receber uma carta pedindo explicações definitivas sobre a nuvem, que o Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona, instituto o qual James fazia parte em vida, finalmente deu a resposta para o caso. O Dr. MacDonald não publicou nenhum outro estudo sobre a nuvem de formato anelar que apareceu sobre Flagstaff, além daquele artigo na revista Weatherwise, que você mencionou na sua carta de 2 de junho de 1980. Ele convenceu a si mesmo e os demais aqui no Instituto de que a nuvem foi causada pela propulsão de água na alta atmosfera devido à detonação de um foguete lançado de Vandenberg. Incidentalmente, ele estava perturbado por pessoas que alegavam que a nuvem era, na verdade, um anel de anjos carregando uma mensagem divina. Essa história tem sido propagada por um pregador cujas visões foram colocadas em um livro. Ao longo dos anos, nós temos recebido cartas de pessoas que estão interessadas na significância religiosa da nuvem. Na minha opinião, não existe nenhuma. A nuvem foi originada da maneira sugerida pelo Dr. MacDonald. Assim, a ciência já nos anos 80 confirmou que a nuvem havia mesmo sido causada pela explosão do foguete na manhã daquele 28 de fevereiro, confirmando assim que a hipótese do Dr. James havia sido confirmada. Porém, outra informação relevante pode ser retirada desse documento. A carta menciona que o Dr. James, durante suas pesquisas sobre a nuvem, teve que lidar intensamente com fanáticos religiosos alegando que a nuvem tinha sido causada por anjos. E adivinhem só? Eram membros da mensagem. There was a brother from Sweden or Switzerland one, I can't remember which one it was. He came to my home out at Grace Ranch and he went to see Dr. MacDonald at the University of Arizona. And Dr. MacDonald told him he had 80-something photographs of that cloud and other clouds. And he mentioned there being 2 clouds. And then there was a brother from California came to see Dr. MacDonald. And Dr. MacDonald told him more or less the same thing. And Dr. MacDonald asked both of them, what is all this religious significance being put on this cloud? There's nothing religious about this. O próprio pastor Pierre Green, amigo pessoal de Branham e residente de Tucson, cidade onde James morava, confirma nesse trecho que os irmãos da mensagem estavam de fato assediando James. Talvez por isso, o doutor nunca publicou suas descobertas finais, morrendo com essa descoberta apenas para si. Em resumo, James MacDonald e os demais cientistas do Instituto Físico da Universidade do Arizona, uma das melhores dos Estados Unidos, chegaram todos à mesma conclusão. A nuvem foi formada pelos restos da detonação de um foguete. Essa conclusão de especialistas por si só já deveria ser considerada como resposta final, porém, gostamos sempre de trazer o máximo de provas possíveis. Por isso, buscamos um documento oficial dos Estados Unidos, escrito pelo chefe do Departamento Histórico da Força Aérea Americana, para dar mais luz ao que criou aquela nuvem. Querido Chapelão Green, obrigado por sua carta de 19 de janeiro de 1996, pedindo por informações sobre as fotografias da então chamada misteriosa nuvem que foi publicada na Life Magazine datada de 17 de maio de 1963. Baseado nas informações que você me enviou e fazendo uma checagem cruzada dos registros de lançamentos de mísseis na base da Força Aérea de Vandenberg, o Dr. James MacDonald, do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona, está absolutamente correto. A nuvem que apareceu sobre Flagstaff, Arizona, em 28 de fevereiro de 1963, foi causada pelo lançamento de partículas propulsoras não queimadas de um míssil e água depositada na camada superior menos densa da atmosfera devido a um míssil lançado de Vandenberg. Quando uma nuvem residual é formada, isso é conhecido como fenômeno crepúsculo.
Embora esse fenômeno seja mais comumente visto à noite, a nuvem de material propulsor e água congelada pode ocasionalmente ser vista após um lançamento diurno. Em 28 de fevereiro de 1963, as forças aéreas lançaram 2 mísseis de Vandenberg. O primeiro foi um Atlas D, apelidado de Pitchpine. Lançado às 1h02 no horário local, o veículo foi apontado em direção ao Pacífico Sul, onde foi alvejado por um míssil militar, Nike Zeus. O segundo míssil foi um Thor Booster espacial, lançado às 13h48. Devido a um mau funcionamento de motor, oficiais de segurança destruíram o veículo 2 minutos após sua decolagem. É difícil dizer qual dos 2 mísseis foi o responsável por criar a nuvem misteriosa que foi reportada vagando sobre o Arizona algumas horas após o lançamento. De qualquer modo, os avistamentos reportados na revista Life foram o resultado de uma operação militar, não de um evento divino. Assim, quase 30 anos atrás, em 1996, a própria Força Aérea Americana encerrou o assunto, assumindo a responsabilidade pela criação daquela nuvem e dizendo claramente que a mesma não era fruto de uma experiência divina, mas apenas uma nuvem de resíduos de mísseis. Essas novas declarações foram inclusive enviadas à esposa do falecido Dr. James, que ainda estava viva nos anos 90, e possuímos também uma carta dela falando sobre as descobertas recentes. Obrigada por compartilhar os documentos confidenciais do Departamento de Defesa que você obteve da Força Aérea dos Estados Unidos a respeito da incomum nuvem de formato anelar observada sobre o norte do Arizona em 28 de fevereiro de 1963. Esses documentos confirmam as acuradas conclusões científicas do meu marido, o Dr. James McDonald, de que essa nuvem estratosférica foi causada por uma explosão de um míssil Thor na atmosfera, lançado da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. Eu elogio sua diligente e cuidadosa pesquisa voltada a descobrir a verdade sobre a origem dessa nuvem, que tem gerado tanta controvérsia e cultismo. Também em 96, foi a vez do cientista Aidan Meinel, responsável pelo lançamento daquele foguete que causou a aparição da estranha nuvem se pronunciar. Sua investigação nos trouxe de volta memórias de 30 anos atrás, quando nós vivíamos no leste. E sim, nós vimos nuvens noturnas luminosas, algumas antes de 1963, mas com um aumento de frequência nos anos posteriores. Uma de particular interesse foi a reportada pelo Dr. James McDonald, que na época pensou que era um novo tipo de nuvem natural que de algum modo se formava em altitudes muito grandes. A foto, tirada de Flagstaff, foi de fato espetacular. Um gigante anel de fumaça franjado com pequenas mechas. Aidan estava envolvido com o lançamento de foguetes da base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia, e imediatamente reconheceu a nuvem do Dr. McDonald como sendo proveniente da explosão de um foguete na tarde de 28 de fevereiro de 1963. Nós contamos ao Dr. McDonald sobre o evento. Como nuvens noturnas brilhantes são vistas em altas altitudes durante meses de verão, era uma razoável conclusão de McDonald que essa nuvem anelar fosse de origem natural. Ele ficou desapontado ao descobrir que ela era apenas uma nuvem criada pelo homem. Nós temos uma pequena seção sobre essas nuvens feitas por homens no nosso popular livro Pôr do Sol, Crepúsculo e Céu Noturno. Nós publicamos diversos artigos científicos sobre essas nuvens de foguetes. Esse documento é de relevância grande porque se trata de uma confirmação de que o próprio cientista que lançou o foguete que gerou a nuvem sabia que aquela fumaça em formato de anel em Flagstaff tinha sido causada por ele.
Além disso, o documento alega categoricamente que aquela nuvem tinha origem humana, sendo produzida por cientistas como resultado de uma detonação espacial. Por fim, outra informação interessante é que o documento alega que após 1963, mais avistamentos de nuvens como aquela criadas por foguetes começaram a ser notificadas com mais frequência, confirmando que a nuvem de Flagstaff, venerada pela mensagem, não é exclusiva. É importante ainda mencionar que já em 1987, o famoso livro Um Profeta Curador, que contava a história do irmão Branham, já relatava de forma menos sobrenatural a história da nuvem. Veja. Em maio, a popular revista Life reportou sobre a misteriosa nuvem. Eventualmente, os cientistas atribuíram a formação da incomum nuvem a uma explosão de foguete na base da Força Aérea de Vandenberg. Assim, comprova-se definitivamente que aquela nuvem não tinha nada de sobrenatural, mas foi somente o que sobrou de uma explosão de um foguete. O mistério que perdurava por anos foi finalmente e oficialmente solucionado nos anos 90 com a Força Aérea Americana e o cientista responsável pela detonação do foguete, confirmando que James estava correto ao dizer que a nuvem não tinha nada de sobrenatural. Felizmente, a esposa do Dr. James conseguiu ainda em vida provar que seu marido estava correto e que os fanáticos religiosos o perseguiram sem razão. Mas por que se demorou tanto para esse mistério ser solucionado? Na época, de fato, aquela nuvem chamou muita atenção por não ter uma explicação óbvia, mas isso pode ser explicado pelo fato de que o lançamento e detonação de foguetes era algo muito recente. Porém, hoje em dia, por ser um fenômeno muito conhecido, é possível encontrar até mesmo artigos da famosa National Geographic relatando sobre essas altas nuvens em formatos circulares causadas por foguetes. Foguetes da NASA causam estranhas nuvens na beirada do espaço. Perceba o quão semelhantes em formato essas fotos causadas por foguetes da NASA são se comparadas à nuvem de Flagstaff. Essa é mais uma prova de que aquela nuvem foi de fato causada por foguetes, assim como essas que estamos mostrando. Agora, concluímos definitivamente que 100% do que o irmão Branham mencionou sobre a nuvem é falso, desde a sua presença no evento até a data da aparição e o motivo que a causou. Tudo foi uma grande lenda forjada pelo pregador. E se a principal história da mensagem é uma lenda, então toda a mística construída sobre esse mito também cai por terra definitivamente. E se a mais famosa história da mensagem é uma lenda, o que nos sobra a questionar é: qual dos demais mitos contados pelo irmão Branham também seria falso? Mas antes de contarmos sobre as próximas mentiras, resta mais um episódio para esse documentário, onde concluiremos definitivamente a lenda da nuvem. Até breve.